ter chegado aqui no nosso canal, né, o canal da Igreja Presbiteriana da Aliança IPA em Salvador, Bahia. Muito obrigado mesmo por você ter vindo. Você vai assistir agora o nosso culto dominical que vai ser transmitido. E antes disso eu gostaria de pedir um favorzinho, né? Clica aqui embaixo, faça a sua inscrição no nosso canal. Fazendo isso você vai nos ajudar a proclamar o Evangelho da graça e do acolhimento, tá bom? Tenha uma ótima participação no culto, que seja muito abençoador para você. Até mais, um abraço. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom, estamos mais uma vez juntos, embora separados, mas juntos para cultuar ao nosso Deus. Eu espero que você consiga fazer isso na sua casa e que a gente, nesse momento, a gente vai estar unido aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E para isso eu queria chamar uma pessoa para fazer uma oração nesse momento. Eu queria que Zi orasse para a gente agora. Pai amado, nesse momento que estamos aqui na Tua presença, Deus, queremos agradecer a Ti por esse dia, por essa manhã. Pai amado, que o Senhor venha estar com cada um de nós, Senhor Deus, nesse momento tão difícil. Que o Senhor possa estar levando, Pai, consolo para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão com suas famílias internadas. Que o Senhor possa estar, Pai amado, cuidando daqueles que estão se sentindo sozinhos nesse momento. Sabemos, Pai, que o momento é difícil, mas nós sabemos, Pai, que nada fugiu do Teu controle. Oh, Senhor Deus, que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Que o Senhor estende, Pai, a Tua boa mão, Senhor Deus, sobre cada vida, Senhor Deus, que está se sentindo sozinho. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja levando paz, Senhor Deus, aos lares, tranquilidade, Pai amado, para que esse momento, Senhor Deus, passe, Senhor Deus, com tranquilidade, confiando sempre na Tua palavra, Pai amado. Nós queremos colocar, Senhor Deus, nas Tuas mãos a vida, Senhor Deus, de cada pessoa que está nos ouvindo, não é, que vai assistir agora esse áudio, esse vídeo, que o Senhor esteja abençoando, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, Pai amado. É o que nós te pedimos, ó Pai, por essa manhã, por esse dia, que o Senhor continue nos guardando e nos ensinando, Pai, a confiar somente em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus seja louvado. Nesse momento agora nós vamos cantar algumas músicas aqui e eu quero convidar você, aí mesmo na sua casa, que você cante também em alta voz. Vamos louvar o nosso Deus agora através de algumas canções. Pessoal, vamos agora louvar a Deus, né, com alguns cânticos de adoração, de exaltação do nome do Senhor. E queria que nós agora pudéssemos adorar a Deus com um cântico, né, que está em quase todos os inários, né? Nós vamos fazer na versão do Inário Novo Cântico, né, o hino de número 11, Trindade Santíssima. Vamos então louvar a Deus com esse cântico, tá certo? Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar então adorando, cantando louvores ao Deus Altíssimo. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos guarde mesmo até o dia do encontro com Ele. Amém. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, chegou o momento agora de ouvirmos a voz de Deus através da leitura da sua palavra. E para isso eu gostaria de chamar a Rosana, lá na sua casa, para ler para a gente agora. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer então agora a leitura bíblica do Salmo 28, versículos de 6 a 9. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Jesus é aquele que, quando encontra a gente perdido, desnorteado, ele vem dar rumo para a nossa vida. É aquele também que, quando a gente está mergulhado, assim, imerso no rancor, no ódio, ele nos ama e nos ensina a amar. É assim que ele faz.
da estrada, nas noites escuras da alma vagando, passos largos para o nada. A voz que soou em minha alma, inundando minha vida de amor, trouxe paz do doce Salvador. Quando perdido estava, me achou. Quando em ódio andava, me amou. Largado à beira da estrada, nas noites escuras da alma vagando, passos largos para o nada. A voz que soou em minha alma, inundando minha vida de amor, trouxe paz do doce Salvador. Bendito seja o Pai de toda a terra, bendito seja o Filho que dá vida, bendito o Espírito Santo, sempre consolador, bendito seja Deus nosso Senhor. Quando perdido estava, me achou. Quando em ódio andava, me amou. Largado à beira da estrada, nas noites escuras da alma vagando, passos largos para o nada. A voz que soou em minha alma, inundou minha vida de amor, trouxe paz do doce Salvador. Bendito seja o Pai de toda a terra, bendito seja o Filho que dá vida, bendito o Espírito Santo, sempre consolador, bendito seja Deus nosso Senhor, bendito seja o Pai de toda a terra, bendito seja o Filho que dá vida, bendito o Espírito Santo, sempre consolador, bendito seja Deus nosso Senhor, bendito seja Deus nosso Senhor, oh, bendito seja Deus nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Gente, bom dia aí, irmãs, irmãos, bom dia o pessoal também que não faz parte da nossa congregação ainda, não é? Gente de perto, gente de longe. Muito obrigado então pela a sua presença aqui, né, no nosso canal, assistindo ao nosso culto nesses momentos aí de afastamento social, que também alguns chamam de isolamento, de quarentena. Mas estamos aqui para darmos sequência à nossa vida de louvor, à nossa vida de adoração ao Senhor, né? E agora eu queria chamar a sua atenção para esse momento de pregação da palavra, né? A proclamação da palavra ela se dá o tempo todo, desde o primeiro momento aqui, mas a gente reserva esse momento para a gente meditar um pouco na palavra, para que a graça de Deus também nos alcance pela ministração da palavra dele. E hoje eu gostaria de ler um texto do Evangelho, um texto muito conhecido nosso, mas na medida do que é muito conhecido, ele também é muito rico em lições para as nossas vidas, que é o texto da primeira multiplicação dos pães, ali em Mateus capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 13, que nos diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês mesmo algo para que eles comam. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama.
tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Minha gente, todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de algumas histórias, né? Por exemplo, a primeira delas eu lembro da história que eu li sobre uma senhora chamada Dona Rita. Dona Rita era uma pessoa que morava em condição muito difícil, não é? E que trabalhava como doméstica numa casa de famílias de classe média alta. E era comum, reiteradas vezes, Dona Rita, então, na hora da refeição, ela se recusava a comer, e muitas vezes não era raro dela também se desmanchar num choro compulsivo. Então as suas colegas ou seus colegas de companhia ali onde Dona Rita fazia a refeição nessa casa, questionava para ela o seguinte: Dona Rita, a senhora está sentindo alguma coisa? Pensando sempre na saúde física. Ela falou: não, eu estou bem, não é? Mas a senhora não come. E depois de vários dias insistindo, Dona Rita finalmente falou e expressou o motivo da sua recusa em comer e do seu choro. Ela diz o seguinte: como eu posso me alimentar se em minha casa eu sei que os meus filhos não têm o que comer? Então preste bem atenção nisso. Uma outra história que também me chama a atenção quando eu leio esse texto é uma história que eu li naquele devocionário Pão Diário, onde fala de também uma senhora que depois de muito insistir finalmente conseguiu uma entrevista com o presidente da época, Abraham Lincoln. E aquela senhora adentrou no gabinete e trazia consigo uma porção de biscoitos que ela tinha lido em alguma reportagem que eram os biscoitos preferidos do presidente. E ela entra e saúda o presidente na reverência que ela sabia da sua simplicidade, e aí depois dessa saudação ela agradece pela oportunidade de estar ali, de poder ser recebida, e finalmente ela fala o motivo da sua ida até o presidente. Ela estende as suas mãos, entrega para ele aqueles biscoitos e diz que tinha lido, sabia que ele gostava, e ela estava ali para presenteá-lo com aqueles biscoitos. Ele, surpreso, ele pega e então pede para que ela se assente e que formule então o seu pedido. E ela diz o seguinte: não, eu não vim aqui para pedir, eu só vim aqui porque eu li isso e queria trazer para o senhor esse presente. E ele então, comovido, ele chega para aquela senhora e diz o seguinte: é a primeira vez que alguém entra aqui não para pedir, mas para me dar alguma coisa. E por que é que eu relaciono essas duas histórias com esse texto? Porque em ambas as histórias, ainda que separadas no tempo, na localidade, mas elas expressam à sua maneira, cada uma delas, o princípio da solidariedade. O princípio, das vezes, daquilo de que Deus consegue tirar da escassez uma abundância tremenda. E esse texto que nós lemos, ele é colocado logo depois, na narrativa de Mateus, e eu levo muito em conta a forma como cada escritor bíblico organizou o seu material. Então, Mateus coloca a narrativa da multiplicação dos pães logo após a morte de Lázaro. Não é? Isso para mim é curioso, porque é num momento de muita tristeza de todos os envolvidos, de Jesus, que tinha perdido um companheiro e um apoio grande no seu ministério, dos discípulos que certamente tinham sido beneficiados com a característica hospedeira de Marta, Maria e do irmão delas, o Lázaro, que havia falecido. Enfim, era um momento de tristeza, um momento sombrio. E aí Jesus é chamado à ação num momento como esses aí, dessa característica sombria.
que muitas vezes assola todos nós. Então, eu olho para esse texto e ele então nos coloca com a seguinte questão, né? O que fazer na verdade? Quando nós estamos numa escassez horrível, vivendo uma escassez horrível, e somos demandados a dar alguma coisa. E essa escassez pode ser material, pode ser espiritual, pode ser emocional, afetiva. Eu sei que muitas vezes a vida nos coloca diante dessa situação. E geralmente a gente se refugia em 3 atitudes características, né? A primeira é aquilo que eu chamo de murmurar e amaldiçoar. Diante desse desafio, a gente então começa a murmurar, mas por que eu? Por quem é o culpado por isso? Por que Deus fez isso comigo? Por que fulano fez isso comigo? E aí a gente começa a amaldiçoar. Esse é o primeiro caminho. Um segundo caminho pode ser o de resignar-se, mas também cruzar os braços num gesto de desespero. Bom, é isso que temos para hoje, então eu não tenho o que fazer, não tenho o que dar, não tenho como ajudar, então eu vou cruzar os braços, eu vou esperar as coisas acontecerem da forma que a vida vai levar, tá certo? E a terceira, que é a que aprendemos com esse texto, é de solidarizar-se e acreditar na abundância, ou fazer abundar, para colocar de uma forma mais ativa, tá certo? E é nessa última perspectiva que Jesus nos conclama a atuar nesses momentos onde somos chamados a abundar em meio à escassez. Eu creio que a gente está vivendo um momento de escassez emocional, talvez até espiritual, quem sabe para alguns até material, mas independente do nível e da característica da nossa escassez, eu tenho certeza que Deus no seu imenso poder, Ele não está nos tiranizando, nem é um sádico e não está infligindo sobre nós qualquer castigo. É porque Ele, conhecedor profundo do meu ser, do seu ser, Ele sabe que nós podemos fazer abundar em meio a este momento de escassez, uns com os outros, nessa partilha de experiências, de afagos, de afetos, de carinhos, de compreensão, para transformarmos este momento tão doloroso da nossa vida como povo num momento de abundância. Então eu queria ver nesse texto algumas dessas características que a gente pode lançar mão delas para fazer frente às muitas demandas afetivas, emocionais, espirituais, quiçá materiais, quando nós nos sentimos escassos de tudo. Primeiro delas, o versículo 15 vai nos ensinar que a gente precisa acreditar que a abundância não está na circunstância imediata. Eu sei que é um exercício difícil, mas a gente precisa aprender a olhar à nossa volta e dizermos assim, olha, isso que eu estou vendo com os meus olhos físicos não é tudo que tem para ser visto. Isso que eu penso de mim mesmo não é tudo que eu sou. Esse é um exercício necessário, né? E quando eu penso nisso aqui, me vem à mente sempre aquela música, né, do Djavan, Esquinas, onde eu disse mais ou menos assim, ó, só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei. Sabe lá, olha só essa frase, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Presta atenção, né? Todos nós já passamos por isso um momento ou no outro da nossa existência. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Pois é exatamente essa situação que está retratada aqui na multiplicação dos pães. É você ter que ter para dar quando você entende que nada tem. Ou que tem é tão pouquinho que nunca vai fazer frente à demanda solicitada. Mas a gente precisa ir muito além do que a gente acha da gente mesmo. Isso não é uma motivação para o orgulho, para a vaidade, para a soberba. Não! É na dependência de Deus saber que se Deus está demandando da gente, nas circunstâncias, a solidariedade, o amor, a partilha, é porque de algum lugar a gente pode tirar isso. E a gente precisa acreditar nessa possibilidade. Segunda característica daqueles que conseguem abundar em meio à escassez é encarnar a instrumentalidade do amor solidário.
O versículo 16 ele vai falar sobre isso, não é? Ah, eu tenho tão pouco. Aí Jesus diz o seguinte, olha, eles não precisam ir, não precisa dispensar. Não precisa dispensar. Dá a vocês mesmo de comer. Isso poderia parecer uma insensibilidade de Jesus, mas estava longe disso. O que Jesus está querendo dizer para eles é o seguinte, olha, a gente precisa de parar, de tentar encontrar soluções na fuga. Ou então no cada um se vire. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, não é isso. Jesus disse, olha só, não dispense eles. Dá a vocês mesmos de comer. Jesus está dizendo o seguinte, aprendam o caminho do amor solidário. Então a gente está recluso na nossa casa, talvez assim agonizando nossa solidão, a nossa solitude, a falta de contato, e a gente diz o seguinte, não, eu preciso então procurar meios para satisfazer a mim mesmo, então eu não tenho tempo para o outro. Aí vem Jesus e diz o seguinte, não dispense o outro da sua vida, não, dispensa não. Não é? Agora é o momento de você fazer abundar nessa escassez que você pensa que está vivendo. Tá certo? Então não dispensa, dá carinho e você vai ver como esse carinho volta, dá atenção e você vai ver como essa atenção volta. É essa a dinâmica do amor solidário que somos chamados a exercer. Não é? Num terceiro momento, eu olho aqui os versículos 18 e 19 e eu vejo um terceiro conselho aqui que esse texto nos dá. É mantermos-nos sempre abertos ao milagre e ao sobrenatural. Olha só, a gente não vai fazer abundar na escassez se a gente não acreditar nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus maravilhoso, no Deus que intervém, no Emanuel, no Deus que rasga os céus e penetra na nossa realidade, modificando-a. É essa certeza que precisa invadir o nosso coração. Ter convicção de que Deus continua o mesmo, trabalhando no milagre e no sobrenatural, e de que vez ou outra a nossa realidade crua, a nossa realidade angustiante é atravessada, é perpassada pelo sobrenatural, pelo milagre, e aí a gente vê Deus falando assim pra gente, olha, nem tudo que está colocado na lei natural das coisas, na ordem natural das coisas, é tudo que tem para ser experimentado, porque Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do sobrenatural. E aí os versículos 18 e 19 falam desta partilha aí misteriosa, de 5 pães e 2 peixes, de repente abençoando e alimentando uma multidão fantástica, não é? Isso é o sobrenatural de Deus agindo na partilha, na solidariedade, é o milagre do Altíssimo perpassando a nossa existência. E eu sei que você já experimentou isso, e eu quero dizer para você, você pode experimentar isso nesses dias de escassez, de exaustão emocional, de exaustão talvez espiritual, e quem sabe, né, para alguns de escassez material, quem sabe a solidariedade de alguém vai perpassar a sua realidade e com um milagre Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, mas também seja o milagre na vida do próximo neste momento de escassez, não é? Em quarto lugar e finalmente lá no versículo 20 a gente vai aprender que a abundância em meio à escassez vem quando o agir de Deus, a gente aprende que o agir de Deus satisfaz o carente e nunca falta para quem precisa. Eu gosto, essa foi a forma que eu entendi, que eu escolhi para expressar isso desse texto. Olha só, vamos usar ele aqui para a gente entender direito. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ou seja, para o faminto teve satisfação. Presta atenção, não há regramento. Não diz, olha,
come um pouquinho, a gente só tem 5 pães aqui, olha, pega um pedaço bem pequenininho aqui, tá certo? Porque olha só, vamos ver quantas pessoas a gente alimenta aqui, ou isso não vai solucionar o seu problema, isso aqui vai ser apenas um remendozinho, então pega aqui só para sentir o gosto aqui, para ver se morre menos pessoas do que a gente poderia infligir a morte se não tivesse nem esse pedacinho. Não é isso que acontece. O texto nos diz que as pessoas se satisfizeram a ponto de olhar para a comida e dizer o seguinte: olha, não, eu já estou satisfeito. Eu não preciso mais. É assim que Deus faz. Na escassez, Deus dá alimento, mas dá alimento que sobeja, minha gente. Na nossa escassez espiritual, Deus dá abundância espiritual que vai sobejar, vai transbordar. Na nossa escassez, na nossa aridez emocional, Deus vai prover meios para encharcar a nossa vida com afetividade. Eu tenho certeza disso. E na escassez material de alguns, eu tenho certeza que se houver um espírito solidário daqueles que têm um pouco para repartir com quem não tem, Deus vai fazer sobejar também alimento e benesses materiais. Eu tenho certeza disso porque Deus é o mesmo. Agora preste atenção e diz o seguinte, olha... Depois os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ou seja, não pense que você usando toda a sua generosidade, não pense que você dispensando o amor solidário, dispensando o carinho, a afetividade, amanhã você vai estar seco. Não, o milagre é exatamente esse. Por mais que doemos, Deus faz sobejar, abundar, superabundar. Não é à toa que Paulo chama a graça de Deus na nossa vida de graça superabundante. Presta atenção nisso. Graça superabundante. Olha que mensagem maravilhosa da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus há de ser superabundante na minha vida, na sua vida, nesses tempos tão difíceis e aparentemente escassos que nós estamos vivendo. Eu queria concluir, ou eu quero concluir, contando mais uma história, tá certo? É a história do discípulo, do artista, um artista plástico, que nas suas andanças ele se deparou com um mendigo. Ele olhou, se solidarizou, deu a esmola dele, mas ficou na sua cabeça a imagem daquela pessoa. Ele que estava querendo pintar um quadro sobre o filho pródigo, o estado que ficou o filho pródigo, aquele mendigo era o modelo perfeito para ele, da forma como estava. Ele abordou o mendigo e disse o seguinte, olha, falou da sua proposta de pintar um quadro que era e perguntou se poderia contar com a ajuda dele. Ele inclusive seria gratificado por isso, como qualquer outro modelo, né, que pousasse para o artista. E aquele mendigo sentiu satisfação, finalmente ia poder ganhar um dinheirinho, um soldo, né, depois de tanto tempo dependendo das migalhas, né, das misericórdias das pessoas. E eles combinaram para a manhã seguinte. Empolgado, o que foi que esse mendigo fez? Olha, todo entusiasmado, ele imaginou que ele teria que melhorar a sua aparência e ele então, com muito esforço, conseguiu se barbear. Na manhã seguinte, ele aparece na casa do artista e quando o artista abre a porta, pergunta, quem é o senhor? Ele fala, não, eu sou um mendigo. Aquele que o senhor falou comigo e nós então fizemos um acordo para que eu viesse aqui para ser o modelo para a pintura de um quadro. O artista, quase que em desespero, disse, meu Deus, o que foi que o senhor fez? E falou que foi, por que o senhor mudou o seu jeito de ser, a sua aparência, para vir à minha casa? Falou, mas eu achei que o senhor ia gostar disso. Falou, não, eu queria o senhor exatamente daquele jeito, para retratar. Depois do senhor ganhar a sua recompensa, aí eu tenho certeza que o senhor poderia mudar
Mas era necessário que o Senhor chegasse aqui daquela forma. O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que muitas vezes a gente quer se aproximar de Deus e a gente quer parecer bonitinho diante de Deus. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você de longe, de perto. Quando Deus nos encontrou e quando Deus nos encontra, Ele nos encontra na condição ideal para que a graça dele possa superabundar. A nossa escassez só vai encontrar abundância na presença de Deus. Nós não precisamos ser superabundantes para nos aproximar de Deus. Nós só precisamos nos aproximar como estamos. E a abundância da graça vai transformar a nossa vida, o nosso viver. Que Deus nos abençoe e que Deus faça esse milagre em nossas vidas e nos use como um milagre na vida do próximo. Amém e até a próxima. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua graça superabundante. Abençoa-nos, Deus. Transforma-nos, Deus. Faz com que encontremos abundância na escassez e que possamos espargir a tua luz pelo milagre, pela partilha, pelo amor, pelo acolhimento, Deus. Abençoa-nos a todos, onde estamos e onde quer que venhamos a ir. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus continue nos abençoando. Que coisa boa, né, irmãos? Palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público, mas nesse momento nós vamos impetrar a bênção. Então, por favor, se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, fique assentado. Mas vamos para a bênção apostólica. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todo o povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.